Você já imaginou o que acontece quando uma princesa mimada resolve desafiar o boiadeiro mais selvagem da fazenda? Orgulho, desejo e segredos que ninguém ousa dizer em voz alta. Tudo misturado numa história que mostra como o amor pode nascer, nos lugares mais improváveis. Será que é possível vencer o próprio orgulho e apostar tudo no que o coração sente? Se você já se sentiu dividido entre o que o mundo espera e o que você realmente quer, essa história foi feita para você. Fica comigo até o final e se prepare para sentir cada emoção dessa paixão impossível. Não perca nenhum vídeo. Inscreva-se no canal e ative as notificações para ficar por dentro de tudo. A poeira dourada da estrada subia sob os pneus do Jeep, tingindo o ar de um calor quase sólido. Sentada no banco de trás, Valentina Tavares ajeitou os óculos escuros sobre o nariz, observando a vastidão que se estendia para além das cercas enferrujadas. Campos verdes a perder de vista, pois dispersos sob a sombra de árvores retorcidas, e um céu tão azul que doía de olhar. Era estranho voltar ali. A fazenda fazia parte da sua infância, mas a lembrança parecia distante, como um sonho esquecido. Desta vez não viera para férias preguiçosas. Viera para provar algo, para si mesma e para o pai. Quando o Jeep parou diante da sede, Valentina saltou do carro com passos decididos, mesmo que o calor já grudasse nas roupas finas. A casa grande, de varandas largas e pintura gasta pelo tempo, parecia menor do que ela recordava. Menor e, de algum modo, mais imponente. Seu pai, Otávio Tavares, a aguardava na varanda, apoiado em uma bengala, os olhos semicerrados pela luz. O olhar que lançou a filha era carregado de ceticismo. "Seja bem-vinda de volta, princesinha", disse ele sem sorrir. Valentina ergueu o queixo. O apelido a feria mais do que qualquer crítica aberta. "Não sou mais uma princesa, pai. Vim para ajudar, e para ficar se o senhor deixar." Otávio soltou um resmungo baixo, sem se comprometer. Valentina apertou as mãos ao lado do corpo. Não esperava tapinhas nas costas, mas aquela frieza doía mais do que gostaria de admitir. Determinada a não fraquejar, atravessou a varanda, de tábuas antigas, e seguiu para o pátio lateral onde alguns peões reunidos cuidavam do gado. Precisava começar a se impor desde o primeiro dia. E foi lá que o viu, encostado em uma pilastra, braços cruzados, chapéu de couro sombreando parte do rosto. Vicente Rocha observava a movimentação com uma calma insolente. Era alto, ombros largos, a camisa simples grudada no corpo suado pelo esforço. Cada linha dele parecia esculpida pelo trabalho duro e pela vida sob o sol. Quando seus olhos encontraram os dela, Valentina sentiu um baque no peito, rápido e traiçoeiro. Não havia servidão ou reverência naquele olhar. Havia desafio. Respirando fundo, caminhou até ele. "Você deve ser o chefe dos peões", disse, tirando os óculos escuros e os pendurando na gola da camisa. Vicente demorou a responder. Um sorriso preguiçoso, quase zombeteiro, curvou seus lábios. "Chefe? Não", respondeu, arrastando as palavras com uma calma que soava como provocação. "Aqui quem manda é a terra. E o gado. Gente é só passageira." A resposta, carregada de ironia, bateu no orgulho de Valentina como um chicote. Ela estreitou os olhos. "Pois trate de se acostumar", disse em voz firme. "Agora eu estou no comando." O sorriso de Vicente se alargou. Com um gesto exagerado, tirou o chapéu e fez uma mesura irônica. "As ordens, doutora da cidade." As risadas abafadas dos outros peões explodiram ao redor, aumentando a chama que queimava sob a pele de Valentina. Mas ela não recuou. Mantendo o olhar fixo nele, deu um passo adiante. "E trate de me chamar pelo nome. Valentina Tavares." Vicente a observou como quem examina um potro arisco. "Tavares", repetiu pensativo. Nome grande para uma moça tão pequena. Valentina quase sorriu, tamanha a audácia dele. Quase. Mas sorriu por dentro, porque entendia agora. O verdadeiro desafio daquela fazenda não seria o calor, nem a poeira, nem os bois bravos.
Seria domar o único homem que ousava não se curvar. O problema era, domar Vicente Rocha talvez significasse, no fim das contas, domar a si mesma também. O dia seguinte amanheceu tingido de laranja e dourado, enquanto o canto dos pássaros misturava-se ao mugido distante do gado. Valentina calçou suas botas, ainda brilhando de novas, e com a prancheta em mãos, marchou determinada para o curral principal. Hoje mostraria a todos que seu lugar ali não era ornamental. Encontrou Vicente organizando os peões. Ele usava uma camisa azul clara, já marcada pelo suor da manhã, e passava instruções com gestos firmes, quase imperceptíveis. Cada movimento dele era eficiente, seguro e insuportavelmente autoconfiante. Valentina se aproximou, os passos firmes sobre o chão de terra batida. Vicente, chamou, a voz alta o bastante para todos ouvirem. Ele virou-se devagar, como se tivesse todo o tempo do mundo. O olhar preguiçoso percorreu o corpo dela até encontrar seus olhos, e ali parou, desafiante. "Pois não, doutora da cidade?" Respondeu, o sorriso contido nos lábios. Alguns peões riram baixinho. Valentina ignorou. Segurou a prancheta com mais força. "Quero que a apartação do gado seja organizada em lotes numerados. Preciso de relatório semanal, planilha de vacinação e controle de peso", disse, desenhando círculos imaginários no papel para manter a calma. Vicente arqueou uma sobrancelha, como quem ouve um pedido absurdo. "Relatório? Planilha?" repetiu em tom arrastado. "A gente trabalha com bicho, moça, não com papel." Valentina sentiu o rosto esquentar, mas manteve o tom gelado. "Quem quiser que esta fazenda cresça precisa aprender a falar a língua do mercado", retrucou. "E essa língua exige números, organização, relatórios." Vicente limpou, as mãos no pano preso à cintura, caminhando em sua direção até que restassem apenas poucos palmos entre eles. O cheiro de couro e terra molhada parecia envolver o ar. "Se a senhora quer número, é fácil", disse inclinando-se levemente. 700 cabeças no pasto, 15 bezerros novos esta semana, 2 bois velhos prontos para descarte. Pronto. Relatório feito. Valentina mordeu o lábio inferior, lutando para não revidar com um palavrão. "Não estou brincando, Vicente", sibilou. "Ou aprende a trabalhar do meu jeito, ou terá problemas." Por um instante, o olhar dele ficou sério. Depois um sorriso preguiçoso dançou em seus lábios. "Problema?" murmurou. "Pensei que a senhora tivesse vindo para resolver, não para arrumar mais." As risadas ecoaram de novo, mas Valentina não se deixou abater. Ergueu a prancheta, como um escudo, e com um sorriso tão doce quanto venenoso respondeu: "Pode rir à vontade. Dentro de uma semana essa fazenda vai funcionar como nunca funcionou." Vicente tocou a aba do chapéu em uma saudação zombeteira. "Então estamos combinados, princesinha. A gente vê quem doma quem primeiro." Enquanto ele se afastava, relaxado, Valentina sentiu a adrenalina correr em suas veias. Vicente Rocha era insuportável. Era irritante. E contra toda a razão era perigosamente fascinante. O duelo entre eles estava só começando, e Valentina estava mais do que disposta a lutar. O calor do meio-dia fazia o ar tremular sobre o curral. Enquanto Valentina percorria o terreno com passos firmes, os olhos atentos a cada detalhe. Ela conferia marcações, checava listas de vacinação e instruía os peões sobre a nova organização para o leilão que se aproximava. Tudo parecia correr bem, até topar inevitavelmente com Vicente. Ele ajeitava cercas, camisa colada ao corpo pelo suor, músculos tensionados sob o esforço. Valentina tentou se concentrar na prancheta, mas era impossível ignorá-lo. Ele parecia feito para irritá-la e desconcentrá-la na mesma medida. "A princesinha veio fiscalizar?" provocou Vicente sem desviar o olhar de seu trabalho. Valentina não se deu o trabalho de responder imediatamente. Aproximou-se devagar, fingindo examinar as cercas. "Vim garantir que não estraguem o pouco que conseguimos organizar", devolveu com doçura ácida. Ele sorriu de canto, aquele sorriso preguiçoso que a tirava do sério. "Relaxa, doutora.
A fazenda não é tão frágil quanto parece. Já sobreviveu a seca, praga, crise. Sobrevive até a comando de cidade grande. A provocação atingiu seu alvo. Valentina respirou fundo, buscando controlar o impulso de atirar a prancheta na cabeça dele. Essa arrogância toda é para esconder o medo de mudança? Cutucou, os olhos brilhando de desafio. Vicente encostou-se à cerca, cruzando os braços sobre o peito largo. Mudança é boa para quem entende do que fala, disse, a voz baixa. Mas quem vem de salto fino para mexer com barro nem sempre sabe onde está pisando. Valentina sorriu, inclinando-se levemente para a frente, desafiadora. Se é barro que você quer, Vicente Rocha, eu estou pronta para me sujar. E não, pense que vai me fazer recuar. Por um instante o olhar dele escureceu. A expressão descontraída se desfez, dando lugar a algo mais denso, mais intenso. A tensão entre eles era quase física, como uma tempestade prestes a romper. Antes que pudesse controlar, o braço de Valentina esbarrou propositalmente no dele, enquanto virava para sair. Não era apenas provocação. Era um convite silencioso, para um jogo que ambos já haviam começado sem perceber. Princesinha brava, murmurou Vicente quase para si mesmo. Valentina sorriu sem olhar para trás. Sim, ela estava brava. E viva. E perigosamente próxima de algo que nem todos os relatórios do mundo poderiam controlar. Naquela noite, enquanto revisava documentos no improvisado escritório da fazenda, ouviu passos pesados aproximando-se. Vicente apareceu na porta, um caderno velho na mão. Aqui está seu relatório, disse, jogando o caderno sobre a mesa sem cerimônia. Valentina ergueu uma sobrancelha. O caderno estava cheio de rabiscos, números espalhados de forma confusa, quase infantil. Ela ergueu o olhar para Vicente, que a encarava com um sorriso irritantemente satisfeito. Não era bem isso que eu pedi, disse, contendo um sorriso, mas é o que tem para hoje. Respondeu ele dando de ombros. Por um instante ficaram apenas se olhando. A tensão tão espessa que parecia preencher todo o ambiente. Valentina sabia. Aquela guerra silenciosa não era sobre poder. Era sobre rendição. E no fundo, talvez nenhum dos dois quisesse realmente vencer. O sol ainda mal tocava o horizonte quando Valentina decidiu que não podia mais ficar parada. Mesmo com o tornozelo ainda levemente sensível, ela insistiu em cavalgar pessoalmente para revisar a área de apartação dos bois antes do leilão. Estava cansada de olhares duvidosos, de sorrisos disfarçados. Precisava provar que pertencia àquele lugar, com ou sem a aprovação de Vicente Rocha. Montada em sua égua preferida, seguiu pelas trilhas de terra batida. O vento da manhã bagunçava seus cabelos, e por um breve instante sentiu a liberdade vibrar nas veias. Era como se, enfim, estivesse no controle. Mas a natureza, assim como Vicente, tinha seus próprios caprichos. Quando a égua se assustou, com o estalo de um galho seco, Valentina tentou controlar o animal puxando as rédeas com força. Por segundos que pareceram eternos, lutou para se equilibrar, até que foi lançada ao chão com um impacto seco que lhe arrancou o ar dos pulmões. O mundo girou em torno dela. Antes que pudesse entender direito o que acontecia, ouviu passos apressados e vozes abafadas. E então ele apareceu. Vicente, com o rosto contraído em uma expressão de pura preocupação. Valentina, chamou, ajoelhando-se ao seu lado. Ela tentou sentar-se, mas uma pontada aguda no tornozelo a fez ofegar. Eu... estou bem, murmurou, mais por orgulho do que por convicção. Quietinha, ordenou Vicente sem paciência. Com uma facilidade que a irritou e secretamente a confortou, ele a ergueu nos braços. O calor do corpo dele a envolveu imediatamente, e por um momento ela esqueceu da dor, da queda, da própria teimosia. Levou-a até uma árvore próxima, deitando-a com todo o cuidado no chão macio de grama. Deixa eu ver, disse tirando as botas dela com delicadeza inesperada. Valentina apertou os olhos, tanto pela dor quanto pela vergonha de se sentir tão vulnerável diante dele. Vicente examinou o tornozelo com mãos firmes e quentes,
tocando com uma gentileza que contrastava com a imagem rude que sempre transmitia. Não parece quebrado, mas vai inchar, constatou. Você devia saber que aqui a terra é bruta, moça. Não perdoa descuido. Eu não sou frágil, ela rebateu ofegante, mais ferida no orgulho do que no corpo. Vicente ergueu os olhos para ela e por um instante, o desafio habitual sumiu de seu olhar. Havia algo diferente ali. Preocupação real, sincera, desarmada. Eu sei que não é frágil, murmurou. Mas às vezes, quem é forte também precisa de cuidado. Valentina sentiu um nó apertar sua garganta. Ninguém nunca falava com ela daquele jeito. Não em sua casa. Não em suas festas de gala na cidade. Não entre os pretendentes que só viam a herdeira, e não a mulher. Vicente via. E isso a assustava mais do que qualquer queda de cavalo. Ele improvisou uma atadura com seu lenço de couro prendendo firme ao redor do tornozelo dela. Vai ter que ficar de repouso uns dias, decretou. E dessa vez, não adianta me desafiar. Valentina sorriu cansada e de certo modo rendida. Você gosta mesmo de mandar, não é? Só quando quem precisa de cuidado é mais teimosa do que burro velho. Respondeu ele, com um meio sorriso. Ela riu, uma risada leve que escapou, sem controle. Vicente a ajudou a levantar-se, apoiando-a contra o peito firme. Cada passo de volta até a sede era um teste para sua determinação e para seu coração, que parecia cada vez mais rebelde sob aquele toque protetor. E enquanto caminhavam sob o céu de brasas, Valentina soube no fundo que não era apenas seu corpo que começava a ceder, era seu orgulho, era sua resistência, era seu coração inteiro. Nos dias seguintes, Valentina se viu forçada a aceitar uma rotina que a enlouquecia: repouso. O tornozelo inchado a impedia de cavalgar ou caminhar longas distâncias. Mas isso não a impedia de observar cada movimento da fazenda, e principalmente de Vicente Rocha. Ele surgia em todos os momentos importantes, para ajudá-la a descer as escadas da varanda, para trazer os relatórios improvisados que ela tanto cobrava, ou simplesmente para lançar olhares furtivos que a incendiavam mais do que qualquer palavra. Vicente parecia evitar prolongar conversas, mas não evitava tocá-la quando necessário. Um toque no braço para ajudá-la a se equilibrar, um roçar de mãos ao entregar documentos, um olhar demorado demais nos momentos de silêncio. Era uma guerra silenciosa e cruel, e cada dia que passava, Valentina perdia um pouco mais o controle. Na tarde anterior ao leilão, ela decidiu que precisava inspecionar pessoalmente os últimos detalhes. Nada, nem mesmo a dor no tornozelo, impediria isso. Armada de prancheta e determinação, Valentina foi até o galpão principal. Encontrou Vicente empilhando fardos de feno, os músculos trabalhando sob a camisa fina, o rosto sombreado pelo chapéu de couro. A visão era desconcertante, mas ela precisava focar. Vicente! Chamou, mais ríspida do que pretendia. Ele virou-se, lançando-lhe um olhar demorado. Achei que tivesse proibido de andar por aí, disse limpando as mãos em um pano. Valentina ergueu a prancheta como um troféu. Vim fazer o que você acha que eu não sei fazer, trabalhar. Vicente caminhou até ela, passos lentos e calculados, como um predador cercando a presa. O calor parecia dobrar a cada metro que ele avançava. Vai se machucar de novo por orgulho, princesinha? Provocou, parando tão perto que Valentina precisou lutar para não recuar. Ela ergueu o queixo, encarando-o de frente. Prefiro me machucar tentando do que viver me escondendo. Respondeu a voz baixa, carregada de emoção. Vicente soltou uma risada curta, rouca. Tem fogo aí dentro, não é? Murmurou, os olhos varrendo o rosto dela. O ar vibrou entre eles. Um passo em falso, e tudo explodiria. Sem pensar, Valentina largou a prancheta. O som do objeto batendo no chão ecoou como um disparo. No instante seguinte, Vicente a puxou pela cintura, forte, decidido, e seus lábios encontraram os dela em um choque de vontades. O beijo não foi suave, foi urgente.
Foi raiva, desejo, desafio, tudo misturado em um só gesto. As mãos de Vicente deslizaram pelas costas dela, puxando-a para mais perto. Valentina respondeu com a mesma intensidade, enroscando os dedos na gola da camisa dele, sentindo o calor bruto de sua pele. O mundo sumiu. O galpão, a fazenda, os bois, os peões, tudo deixou de existir. Só havia Vicente. Só havia aquele beijo. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes, os rostos colados, como se o ar ao redor tivesse ficado rarefeito. Valentina piscou, ainda atordoada, o coração batendo como um tambor desgovernado. Isso foi um erro, sussurrou a voz trêmula. Vicente a olhou demoradamente, seus olhos sombrios e intensos. Não me pareceu erro nenhum, respondeu rouco. Ela recuou um passo, tropeçando ligeiramente na própria insegurança. Vicente permaneceu imóvel, como se respeitasse sua decisão. Mas seus olhos diziam outra coisa. Algo havia mudado entre eles. Algo que não poderia ser desfeito. Valentina virou-se e saiu rapidamente do galpão, o tornozelo protestando a cada passo. Mas a dor física era pequena comparada à sensação avassaladora que Vicente havia deixado gravada em sua pele. O beijo havia sido proibido, e por isso mesmo, inesquecível. O leilão começou sob um céu limpo, mas para Valentina, o dia parecia pesado, como se uma nuvem invisível pairasse sobre sua cabeça. Desde o beijo no galpão, nada entre ela e Vicente era como antes. Eles se evitavam, trocavam olhares rápidos e cheios de tensão, como dois ímãs lutando entre se repelir e se atrair. E no fundo, Valentina sabia, aquela história não podia simplesmente ser varrida para debaixo do tapete. Mas não imaginava que tudo desmoronaria tão rápido. Era quase meio-dia quando seu pai a chamou no improvisado escritório montado no galpão principal. O olhar severo de Otávio Tavares gelou seu sangue antes mesmo que ele falasse. Fez bonito lá fora, Valentina, disse, lançando um envelope sobre a mesa entre eles. Pena que acabou com tudo do lado de cá. Com as mãos trêmulas, ela abriu o envelope. Dentro, fotos. Ela e Vicente próximos demais no galpão, no instante antes do beijo. Nenhum beijo registrado. Mas a intenção era óbvia, incontestável. Valentina sentiu o estômago despencar. Como... Quem fez isso? Não importa. O pai cortou, frio. O que importa é o que essas imagens representam. Vergonha. Escândalo. E para você, uma escolha. Ela ergueu o olhar. As palavras, entaladas na garganta. Ou termina com essa loucura agora, ou ele vai embora hoje mesmo. Sem referência. Sem chance de conseguir trabalho nem para cuidar de galinha. As palavras foram ditas com a precisão cruel de quem estava acostumado a vencer pela força. Valentina mordeu o lábio para conter as lágrimas. A cabeça girava, o coração martelava no peito. Tudo parecia tão injusto, tão errado. E ainda assim, sabia que a decisão precisava ser dela. Encontrou Vicente no curral, ajeitando equipamentos, o corpo rígido como se já pressentisse a tempestade. Vicente, chamou a voz embargada. Ele virou-se, olhos duros como pedra. Não precisa dizer nada. Cortou antes que ela pudesse falar. Seu pai já mandou o recado, com todas as letras. Valentina deu um passo à frente e o peito apertado. Eu não pedi por isso. Tentou justificar-se. Eu sei. Ele interrompeu, mais calmo do que ela esperava. Você não precisa se explicar. Mas havia algo quebrado no olhar dele. Algo que doía mais do que qualquer palavra. Vicente, me escuta, por favor, implorou. Ele largou a ferramenta que tinha nas mãos e cruzou os braços sobre o peito. Escutar para quê, Valentina? A voz dele era baixa, cheia de mágoa. Para ouvir que você vai escolher o seu mundo e me deixar para trás? Porque é isso que vai acontecer. Sempre foi. Ela piscou, sentindo as lágrimas transbordarem, quentes e traiçoeiras. Não, é tão simples. Vicente soltou uma risada amarga. Pra gente como você é simples, sim. Fecha a porta e esquece.
Para mim, é que fica a cicatriz. O silêncio caiu entre eles, pesado, dolorido. Ela queria correr até ele, queria gritar que não ligava para as regras, para os sobrenomes, para a maldita tradição. Mas o medo a paralisava, o medo de perder tudo, de decepcionar todos. Vicente montou no cavalo com um movimento brusco. "Cuide-se, princesinha", disse antes de disparar pela trilha de terra batida, desaparecendo no meio da poeira. Valentina ficou ali sozinha, olhando a poeira assentar enquanto seu coração se partia em pedaços pequenos demais para serem recolhidos. Por dentro, uma voz gritava que ainda não era o fim. Ainda não. Mas primeiro, ela teria que descobrir se teria coragem de lutar. De verdade. A noite caiu pesada sobre a fazenda Tavares, trazendo consigo uma inquietação que nem o vento fresco conseguiu dissipar. Sentada na varanda da casa principal, Valentina apertava entre os dedos um pedaço amassado do relatório do leilão. As palavras dançavam diante dos seus olhos, sem sentido. Nada parecia importar. Desde que Vicente partira naquele fim de tarde, algo dentro dela havia se quebrado. Algo que o orgulho não conseguia remendar. As luzes da varanda lançavam sombras longas no chão de madeira. Valentina sentia a casa toda sufocar sob o peso das expectativas, dos segredos e das obrigações que por tanto tempo aceitou sem questionar. Mas agora era diferente. Agora, ela sabia o que era perder algo, ou alguém, que realmente importava. Respirando fundo, levantou-se de súbito, fazendo a cadeira ranger sob o movimento brusco. "Aonde pensa que vai?" perguntou a voz de seu pai, surgindo da escuridão da sala. Valentina virou-se devagar, os olhos brilhando de decisão. "Vou atrás do que é meu", respondeu, a voz firme como nunca antes. Otávio Tavares ergueu uma sobrancelha, surpreso. "Vai jogar fora tudo que construiu aqui, por um capataz?" Ela sorriu, um sorriso triste, mas determinado. "O que construí até agora não significa nada se eu tiver que negar quem eu sou para manter." Sem esperar resposta, atravessou a varanda, desceu os degraus com cuidado, o tornozelo ainda sensível, e montou no primeiro cavalo disponível. Partiu. As trilhas da fazenda eram escuras, mas Valentina conhecia o caminho. Sabia que Vicente costumava se isolar no velho rancho ao sul, onde o silêncio era tão espesso quanto a solidão. Quando chegou, encontrou-o sentado nos degraus da pequena varanda de madeira, a cabeça apoiada nas mãos, a postura abatida de quem havia desistido de lutar. O coração de Valentina apertou. Desceu do cavalo e caminhou até ele, sentindo cada batida ecoar no peito. Vicente ergueu os olhos, surpreso, e ela viu, por trás da máscara de dureza, o medo. O medo de acreditar, de sofrer, de se entregar. "Pensei que já tivesse escolhido", murmurou ele rouco. Valentina se ajoelhou diante dele, ignorando a dor que subia da perna machucada. "Eu escolhi", disse, sem hesitar. "Escolhi você." Ele franziu o senho, a descrença misturando-se à esperança. "E seu mundo? Sua família? Sua fazenda?" Ela sorriu, um sorriso pequeno e cheio de certeza. "O que vale o mundo inteiro? Se eu não puder dividir com quem faz meu coração bater de verdade." Vicente passou a mão pelo rosto como se tentasse acordar de um sonho bom demais para ser real. "Você tem certeza do que está fazendo, princesinha?" Valentina inclinou-se para a frente, tocando o rosto dele com a ponta dos dedos. "Não sou mais princesinha", sussurrou. "Não para você." Por um momento, o tempo parou. O vento soprou suave entre eles, carregando o cheiro de terra molhada, de promessa. Então, finalmente, Vicente a puxou para seus braços, e o beijo que selaram naquela varanda não era de raiva nem de desespero, era de entrega. Era um recomeço. Meses depois, a fazenda Tavares respirava novos ares, com Valentina e Vicente trabalhando lado a lado, unindo tradição e inovação. A fazenda florescia como nunca. Os rumores haviam se calado diante dos resultados. E mais importante, diante da felicidade que nenhum par de olhos atentos conseguia negar.
Na festa de fim de colheita, sob as luzes coloridas penduradas nos galpões e o som alegre da sanfona, Vicente tirou Valentina para dançar. Ela sorriu, rodopiando sob as estrelas, os cabelos soltos, a alma leve. Achei que ia ser eu quem domaria você, brincou ela encostando a cabeça no peito dele. Vicente riu, puxando-a ainda mais para perto. Que nada, moça da cidade, murmurou. Você só encontrou alguém que tivesse coragem de correr ao seu lado. E assim, entre risos, música e terra sob os pés, Valentina e Vicente provaram que o amor verdadeiro não precisa de cercas. Ele precisa apenas de coragem. E essa, ambos tinham de sobra. No fim, Valentina entendeu que o amor verdadeiro não exige que mudemos quem somos. Exige apenas coragem para sermos a nossa melhor versão, sem máscaras nem armaduras. E Vicente, que sempre pensou que a liberdade morava longe de qualquer amarra, descobriu que às vezes a verdadeira liberdade é escolher ficar. Ali, entre o cheiro de terra, o riso fácil e a música que ecoava pela fazenda, dois corações teimosos aprenderam que correr lado a lado é mais poderoso do que qualquer corrida solitária. Porque no amor, assim como na vida no campo, não se doma quem nasceu para ser livre, mas se conquista dia após dia, na cumplicidade silenciosa dos gestos, na entrega dos olhares e na força invisível de dois espíritos que, contra todos os ventos, decidiram caminhar juntos. E foi assim, entre poeira e estrelas, que Valentina e Vicente selaram não apenas um amor, mas uma vida inteira de promessas silenciosas. Se gostou, imagina o que vem por aí. Inscreva-se no canal e não perca nada.